Olá, boa noite. Oi, Gi, tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Estamos aqui começando a live. Tudo bem, pessoal? Tudo bom, Daniel? Que bom ver vocês por aqui. Tô feliz de poder compartilhar esse momento com vocês e eu espero muito ser útil para vocês dentro do que eu posso oferecer. Então eu vou ficar muito feliz se vocês me mandarem dúvidas e me avisarem aí se tiver com qualquer problema de conexão, enfim, tá bom? Então, se quiserem já começar a mandar as perguntas, fiquem à vontade. Eu fiz um roteiro aqui para seguir. Espero abranger o que vocês querem saber sobre telemedicina. Agora são exatamente 9 horas. Eu acho que eu vou começar porque o tempo de todo mundo é precioso, eu sei disso, tá bom? Bom, então eu vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Sumika Morilin, eu sou médica geriatra aqui da Goki Geriatria. Nós somos uma equipe multiprofissional e nós contamos, além de médicas geriatras, nós temos fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, psicóloga e fonoaudióloga. Tá? Então, se precisar de algum serviço nessa linha de tratamento, todas nós somos especializadas em geriatria e gerontologia, então vocês vão ser muito bem-vindos. Tudo bem, Mami, que é do nosso time, nossa fisioterapeuta, Ana Paula Andrighetti, que é nossa geriatra também. Tá todo mundo acompanhando aqui pra gente colaborar, fazer perguntas e é isso, tá bom? Bom, vou falar com vocês aqui o assunto da telemedicina. E por que é um assunto que a gente traz agora e por que a gente da Goki Geriatria achou isso importante de ser trazido? Porque é muito útil. Tá? Para esse momento que a gente vivencia, ele é útil tanto para os cuidados relativos à pandemia, quanto para os cuidados relativos à saúde habitual do idoso. Então, eu acho muito importante que as pessoas tenham claro que existe esse recurso, talvez não pleno e abundante como qualquer recurso que começou recentemente. Então, eu acho que é importante saber que ele existe e como a gente pode fazer bom proveito disso. Eu acho que outra coisa importante de se pautar e mencionar é que é apenas um começo. Esse é um instrumento já imaginado e praticado já em muitos lugares, mas é uma relativa novidade aqui no Brasil. Então, eu acho que a gente vai aprender muito com a telemedicina nos próximos meses e nos próximos anos. E eu tô aqui curiosa para saber se você entrou na live porque você tá precisando de teleconsulta. Normalmente a gente assiste live do que a gente precisa, né? Então, se você está precisando ou tem curiosidade ou está fazendo, talvez seja por isso que você está aqui. E se você não precisa, quiser indicar para alguém, essa live vai ficar gravada para ser vista depois como um roteiro de orientação para se um dia precisar vir a necessitar de telemedicina, você vai poder recorrer. É um assunto pequeno dentro do que é o universo dessa pandemia do coronavírus, mas espero que seja algo útil para vocês. Então, se você não precisa, ainda bem, mas para aqueles que precisam, acho que a gente vai ter informações bacanas para compartilhar. Tá a Juliana Pastorelli com a gente também. Oi, Ju, que também é médica geriatra daqui da Goki Geriatria. Bom, então vamos lá. Telemedicina, a gente tem hoje um mês e um dia que essa lei foi aprovada para que no Brasil essa prática fosse liberada, amplamente utilizada. E o que foi autorizado ser feito no Brasil
É uma consulta absolutamente completa, tá? Então é possível fazer uma consulta absolutamente completa do começo ao fim, incluindo a gente tirar uma história completa, fazer, checar exames, formular diagnóstico e prescrever tanto exames quanto medicamentos quanto necessário. Então a gente pode fazer uma consulta completa e abrangente dentro do que a telemedicina nos oferece. Tá? Então, já há um mês e um dia a gente tem autorização do governo federal para praticar a telemedicina. Só para vocês terem uma ideia, o assunto da telemedicina está tramitando em congresso e tudo mais já desde 2002 existe uma lei e na verdade, uma correção, em 2002 foi aprovada uma lei para que fosse possível fazer uma telemedicina, mas era uma telemedicina de médico falando com médico, não de médico falando para paciente. Tá? E agora essa liberação para falar de médico para paciente é muito útil. E o que é interessante na telemedicina, também outra curiosidade, como qualquer coisa que a gente desenvolve em situações de catástrofe, ela pode ter um potencial de avanço tecnológico muito grande. Isso a gente sabe pela história da humanidade, pela Primeira, pela Segunda Guerra, quando foram descobertos modalidades tecnológicas na área de saúde, antibiótico, analgésicos como a morfina, e na área bélica também, enfim. Então tudo isso foi muito, as épocas de tragédia são muito propícias para uma aceleração de tecnologia e tudo mais. E a telemedicina é com certeza um recurso desses e vai ser útil ao longo do tempo, tá? Eles vão ser muito úteis ao longo do tempo. Bom, para o teleatendimento, eu acho que é muito bacana a gente comentar o seguinte: a gente tem um aspecto super prático da teleconsulta que eu vou falar daqui a pouquinho. Eu só queria falar para vocês alguns pequenos aspectos para localizar vocês, tudo bem? A Marisa, nossa terapeuta ocupacional, já está adiantando aqui uma pergunta, né? Se os pedidos de exames de receita podem ser encaminhados por e-mail, como funciona? Já vou adiantar isso, é bem legal a pergunta e conto sim. Vou adiantar, receita, a gente por enquanto está podendo fazer receita eletrônica, a gente ainda não tem certeza que rumo isso vai tomar. E pedidos de exame ainda a gente precisa mandar presencialmente, enfim, tá bom? Mas a gente comenta bem mais profundamente daqui a pouco. Só para vocês terem uma noção de como pode funcionar a telemedicina, a gente já tem canais de teleatendimento providos pelo governo. Por exemplo, o 136, que tem sido amplamente divulgado para um momento de necessidade de orientações do coronavírus. Então, vocês já devem ter ouvido o governo fazer propagandas do número 136, se a pessoa está com sintomas que podem levar a suspeita de estar com Covid, a pessoa liga para 136 e lá ele é orientado de acordo com os sintomas que aparecem. Isso é um teleatendimento, não é uma teleconsulta, mas é um teleatendimento. Eu acho que dá para saber intuitivamente a diferença disso. É muito útil já você ser orientado, né, sobre isso. Outro exemplo que eu vou dar para vocês, que já corre pelo mundo, lá em Leiden, na Holanda, hoje, acabei de ler um artigo sobre isso, mas uma maneira de fazer teleatendimento e teleconsulta foi de que o pessoal está fez um acompanhamento de 5 anos de pacientes que sofreram infarto. Então o paciente sofreu infarto, por 5 anos esse paciente foi seguido por 2 métodos comparados. Um pessoal pelo método tradicional, passa em consulta, recebe a receita, compra remédio, e outros receberam metade das consultas deles na forma de teleconsulta e receberam, além disso, alguns apetrechos, né, devices para medir frequência cardíaca, pressão arterial, fazer um eletrocardiograma à distância.
Então essas informações iam direto do smartphone, do celular deles, para o banco de dados do hospital que os tratava. E esse estudo mostrou que nessa população que recebeu teleatendimento comparado com o tratamento normal, não houve diferenças, não foi pior ser teleatendido, não ter o contato físico, foi igual, não causou mais complicações, as pessoas não tiveram piores problemas e a aceitação foi da ordem de 96%, então as pessoas gostavam muito. Então isso é um outro ponto muito interessante, como isso pode ser prático e relevante para a sua vida, né? Mais um pouquinho para frente, só para comentar, a Sul América, por exemplo, ela está disponibilizando a teleconsulta, a Prevent Senior também está fazendo em massa o teleatendimento e muitas vezes até ativo, ligando para as pessoas, e muitos hospitais também estão fazendo isso com seus ambulatórios, os médicos ligam para os pacientes, ou os pacientes ligam para os ambulatórios e lá recebem as orientações necessárias. Isso já está em andamento e isso pode ser muito útil. Bom, então vamos para a parte prática que eu prometi para vocês. Então a gente gastou aqui 10 minutos para falar de um pouco do ponto de vista teórico, né? Então, como que isso pode funcionar na prática, tá? Na prática, talvez seja mais simples do que você imagina. Para mim, pelo menos, é muito mais simples do que eu imaginei um mês atrás. Eu vou contar aqui para vocês uma pequena anedota. No dia que isso foi aprovado, o meu pai, ele me mandou uma mensagem falando assim: filha, você checa meus exames? E eu falei: pai, eu não sugiro para ninguém ser médico do próprio pai, mas como meu pai é muito inteirão, eu acho que ainda dá para cuidar até que eu consiga convencê-lo a se cuidar com os meus amigos geriatras, né? Mas eu falei para ele: pai, então vamos fazer uma coisa, vamos marcar um horário agora à tarde e eu te atendo por teleconsulta, tudo bem? E foi assim que eu fiz minha primeira teleconsulta, foi com meu pai, no dia que essa lei foi aprovada, e a gente fez por vídeo de WhatsApp, tá? Mas agora os métodos estão um pouco mais refinados, tá? Lógico que à medida que o tempo for passando, isso vai ficando mais refinado. Então, para vocês terem uma ideia, o que acontece é que a gente pode usar, por lei, qualquer instrumento que nos faça uma conexão virtual, idealmente de maneira visual, tá? Se não for possível visual também, ainda é possível por telefone, mas o ideal é que a gente tenha uma conexão visual. Que instrumentos são esses? O Skype, o WhatsApp, o Zoom, seja lá o que for, eles são plausíveis de uso. Só que existe uma questão de segurança de dados. Como qualquer outro profissional que lida com informações de pessoas, como psicólogos, advogados, a gente trabalha com sigilo das informações. Então, nesse sentido, é bem bacana que a gente tenha em mãos uma plataforma específica para consulta eletrônica, para teleconsulta, tá? No nosso caso aqui na GOK Geriatria, eu estou usando uma plataforma, acho que já entraram alguns pacientes meus que já passaram por isso, né? O Edson tá aí, né, Edson? Tudo bem? A gente fez uma consulta aí com a plataforma da Doctoralha, que pelo menos é o que eu estou usando, tem vários outros, se houver algum colega médico que esteja usando outro, quiser mandar um alô, estamos às ordens, mas existem plataformas para preservar os dados, tá? Esse é o objetivo principal e garantir uma estabilidade de conexão. Mas não é obrigatório que se usem essas plataformas específicas, tá bom? Bom, desde que eu atendi o meu pai, o meu primeiro paciente de teleconsulta, já fizemos vários atendimentos de teleconsulta e eu posso contar então um pouco da minha experiência. E dentro da minha experiência eu queria então pontuar para vocês por que eu acho útil e por que eu pessoalmente vou defender isso até depois da pandemia, tá? Mas primeiro eu vou contar o porquê eu vou estar com
porque eu acho que na pandemia é importante. A Ju contou que a Ju tá com a plataforma também bem segura do eClinic. A Ju, que é a nossa geriatra, também está atendendo com essa plataforma. Legal, Ju, é bem bacana, espero que a gente vai adquirindo experiência ao longo de todo o processo. Bom, mas então eu queria então contar por que eu acho importante durante essa pandemia. Primeiro e mais absoluto motivo de todos é porque não é para sair de casa, né? Então é para ficar em casa. Então vamos ficar em casa. Então se dá para fazer a consulta de casa, vamos fazer a consulta de casa, tá? Então a teleconsulta vai evitar esse deslocamento, tá? Então é muito importante as pessoas realmente terem esse benefício de não poderem sair, principalmente os idosos. Então, todo mundo sabe que o idoso é o grupo de risco, né? Na quarta-feira a gente vai comentar como proteger melhor os idosos e por quê, né? Algumas pessoas estão querendo, mas por que o idoso é grupo de risco? A gente vai explicar um pouco também, mas acho que o mais importante é como, tá? E muita gente está fazendo muito bem feito, então eu posso ver pelos meus pacientes aqui de consultório, como eles estão bem cuidados. A gente vai falar sobre isso na quarta-feira, mas essa ferramenta, como eu falei para você, da teleconsulta, é mais uma coisa que te adiciona a possibilidade de você não sair de casa, tá? Bom, então eu queria pontuar para vocês aqui uma coisa que eu fico pensando. Vocês devem estar pensando, para que eu vou precisar de uma consulta aí no meio da pandemia? Eu posso esperar para fazer a consulta depois que isso tudo passar? Eu acho que a gente deve ter muita gente que pode esperar a pandemia passar para fazer uma consulta. Tem outras que não, melhor não esperar. E tem outras que precisam ter consultas de emergência, tá? Então, como a gente vai diferenciar quando é necessário uma consulta de emergência, uma consulta de rotina e uma consulta desnecessária por esse momento de agora, tá? Não é uma decisão que o paciente por si só consiga tomar sozinho, muitas vezes. Mas eu vou deixar algumas pistas, eu já tinha falado isso em outra live, mas eu vou deixar novamente algumas pistas para que você entenda se pode deixar a sua consulta para depois ou se é melhor agendar. Então, uma sugestão para... Será que eu posso deixar a consulta para depois? Se você tem poucas doenças, você não sente nenhum sintoma diferente, não se sente doente, se sente bem, se sente tranquilo, e você usa se você usa medicamentos, são medicamentos já de um longo prazo relativamente, que você já conhece, você já está estabilizado com os medicamentos, possivelmente você está num grupo que pode vir a esperar tudo isso passar para uma consulta, tá? Pessoas, então, outra sugestão, mas eu acho que o mais importante, se você está em dúvida se você deve marcar a consulta no meio da pandemia ou não, pergunta para o seu médico. Se você tem esse canal aberto com ele, fale com ele, pergunte: doutor, você acha que eu devo voltar agora? Como é que a gente faz? Eu vou contar agora alguns motivos pelos quais eu tenho atendido pacientes e eu tenho achado importante. Tem alguns que eu tenho sugerido esperar, tem outros que eu falo, olha, é melhor a gente fazer a consulta agora, tá? Então, tem alguns tipos de pacientes que eu acho que vale a pena manter a consulta agora. Um primeiro exemplo que eu dou são pacientes que começaram o tratamento muito recentemente. Então, se a gente está montando um tratamento, a pessoa possivelmente tinha um problema, tinha um sofrimento. Então, a gente estava montando um tratamento e ajustando esse tratamento, ou até achando o diagnóstico. Às vezes a gente não consegue saber o diagnóstico de cara, então montando o diagnóstico, montando o tratamento. E se esse problema causa sofrimento, causa mal-estar, causa preocupação, ele merece ser ajustado. Então, nessa fase de ajuste de tratamento, o ideal é não parar, porque senão ou o sintoma volta ou o tratamento também não fica legal. Às vezes dá efeito colateral e a pessoa para, ou às vezes tem efeito colateral e também mantém o tratamento, enfim. Mas de qualquer maneira é bom que se mantenha o tratamento quando você está no começo, tá?
Pode ser que vários desses exames sejam dispensáveis, às vezes quando se precisa fazer o diagnóstico, mas conversa com o seu médico, tá? Outra situação que eu acho que a gente deve manter a consulta, principalmente se vocês tomam, alguém que vocês conheçam, tomam medicamentos já há algum tempo, mas mesmo assim não estão se sentindo bem. Se a sensação de mal-estar ou de não estar se sentindo bem, ou tá perdendo peso, ou tá com tosse, ou tá, enfim, tem algum sintoma que não tá cabendo muito ali a situação. Então, se você não tá bem, se sentindo bem, mesmo tratado já há algum tempo e tudo mais, vale a pena marcar uma consulta, tá? E quando que a gente sabe a condição de emergência, quando precisa de uma teleconsulta de emergência? São nas situações que você para e pondera, puxa, preciso ir ao pronto-socorro ou não? E nesse sentido tem sido muito útil a teleconsulta, porque graças a isso vários pacientes meus deixaram de ir ao pronto-socorro, deixaram de se expor ao hospital, deixaram de ficar numa sala de espera cheia de outras pessoas que podem estar com corona. Então, nesse sentido, tem sido muito bacana a teleconsulta, tá? Então, tem um pequeno detalhe que eu preciso deixar claro aqui. Nas condições de emergência, é um pouco menos provável que a gente consiga ser resolutivo com a teleconsulta, tá? Porque existe uma boa chance da gente ter que examinar a pessoa presencialmente. Então, talvez a gente tenha esse problema de não conseguir resolver o problema por teleconsulta nas condições de emergência, tá? Nas condições de emergência, não sei se vocês conhecem, mas a gente tem o recurso de visita domiciliar. É outra maneira da gente preservar o idoso de sair às ruas, de sair de casa, tá? Então, nós todas profissionais da GOK, nós vamos até a casa do paciente, nós fazemos atendimento domiciliar. Aliás, o forte da nossa equipe multiprofissional, nossas terapeutas ocupacionais, psicóloga, fisioterapeutas e fonoaudiólogas, é exatamente o atendimento domiciliar. Esse é um terreno mais adequado até para que esse profissional atue, isso normalmente em rotinas, né? Como eu estava falando de emergência, voltando para emergência, nós, médicas geriatras, nas emergências nós vamos até a casa. Eu acho que é muito útil. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, só para vocês entenderem como pode funcionar. Na última semana eu fiz algumas visitas domiciliares, eu vou contar uma que eu fiz hoje. Um paciente querido, muito idoso, 96 anos, e uma família que trata muito bem. Mas por ser muito idoso, tem uma pele muito frágil e num episódio acabou abrindo uma ferida no braço. Então a preocupação era, levo no pronto-socorro, será que vai precisar de ponto, será que vai precisar de curativo, enfim. Então eu fui fazer essa visita, e isso não dá para resolver por teleconsulta, então eu fui fazer o atendimento presencial para checar como estavam as condições, para fazer o curativo. Enfim, fizemos um curativo, nós fizemos um plano terapêutico, deixei receitas, enfim. Então é uma situação que, por exemplo, não dá para fazer teleconsulta e a gente fez uma visita domiciliar, tá? Eu vou dar um exemplo de uma condição que a gente fez, por exemplo, hoje novamente eu fiz uma consulta, uma teleconsulta um tanto emergencial também, uma paciente que eu estou começando a acompanhar faz pouco tempo, mas o tratamento não foi bem e ela começou a ter picos de pressão. Então a gente atendeu, como eu já a conhecia, eu já tinha examinado ela por 2 vezes, então foi possível fazer um atendimento de emergência em teleconsulta. Eu acho que, não sei se vocês sabem, mas em medicina a gente tem uma coisa que é bater o olho, assim como tem para a vida, né? As pessoas gostam de bater o olho e saber disso. Mas numa consulta a gente tem uma parte que a gente chama de
inspeção. Por que eu estou contando isso? Porque numa consulta médica, na verdade, a gente tem uma parte fundamental, que aliás nos dá 80% das informações, que é a conversa. O nome técnico disso é anamnese. Tá? Então, durante a consulta, e é isso que a gente consegue fazer muito bem na telemedicina, na teleconsulta. Essa parte da conversa, a gente consegue extrair 80% das informações do indivíduo pela anamnese, pelo bate-papo. Existe uma outra fração da consulta que é o exame físico. A gente ouvia o pulmão, o coração, media a pressão, que é uma parte que os pacientes gostam muito. Nós também, médicos, gostamos, mas ela dá menos informação do que a anamnese. E uma das partes da consulta é o bater o olho, que chama-se inspeção, é a gente examinar o indivíduo ao olhar. Nisso, a teleconsulta ela pode ser útil porque a gente tem o recurso de pedir para o idoso ser filmado em alguma situação. Então, por exemplo, uma teleconsulta que eu fiz semana passada, eu pedi para alguns dos idosos andarem para serem filmados, para eu ver como estava a marcha, como estava a capacidade funcional deles, já que era importante dentro dos diagnósticos, tá? Então, uma parte do exame físico, a inspeção, a gente consegue fazer um pouco à distância. Existem algumas coisas que a família do paciente, o próprio paciente pode fazer em termos de exame físico dentro de casa, que é medir pressão, peso, para a gente ter uma noção à distância, mandar essa informação para a gente, tá? E aí, a Marisa já tinha me perguntado como é que faz com exames, né, e tudo mais. O exame, primeiro é mostrar o exame que você já fez. Mostrar o exame que você já fez é muito fácil. Você manda para o WhatsApp do seu médico ou para o da clínica, manda para o e-mail da clínica ou do WhatsApp, ou você manda a senha do seu laboratório. Realmente checar exames hoje realmente está muito fácil. Então na consulta você mande os exames, se possível com antecedência, senão a gente checa na hora também, não tem problema, mas checar os exames está muito fácil. Agora o que está complicado é fazer exames, porque não é para sair de casa, né? Então, para não sair de casa, a gente usa então o recurso na consulta da gente poupar o indivíduo do máximo de consultas possíveis. Então, novamente um exemplo. Nessa consulta de emergência, numa das consultas de emergência que eu fiz hoje, existia um certo roteiro, um certo kit de exames que a paciente precisava fazer anualmente por se tratar de uma paciente que já tinha feito tratamento oncológico. E a queixa que ela tinha podia ter a ver com o contexto oncológico. Mas dentro desse kit a gente eliminou aqueles que poderiam atrapalhar não é a palavra certa, mas não colaboravam muito nesse momento, então a gente optou por fazer só uma fração delas, então isso diminuiu a exposição dela para sair de casa. Então, para fazer exames a gente tem isso. O pedido dos exames eu já tinha adiantado, mas o pedido dos exames está tendo que ser mandado para os pacientes. A gente não tem para 100% deles a possibilidade de que o pedido seja eletrônico. Então, todo mundo sabe aqui, os laboratórios pedem pedido original na hora para apresentar, com carimbo e tudo mais. Alguns têm conseguido só por meio eletrônico, tá? Então, às vezes apresentando o pedido por cópia de e-mail e WhatsApp dá certo. Só peço para vocês checarem então junto ao laboratório se eles aceitam o pedido por cópia. Aqui na Goki Geriatria a gente tem feito um trabalho contínuo, direto. Eu praticamente faço receitas e pedidos 7 dias por semana. Então, respondendo agora sobre as receitas médicas, esse é um assunto muito importante, super bacana. Deixa eu ver como é que estamos de tempo aqui. Estamos super tranquilo de tempo, então tá. Sobre as receitas médicas, tem muitas pessoas que usam medicamentos de uso contínuo, né? Então, para essas pessoas tem sido um problema a questão da quarentena. Ela nem precisa de consulta propriamente, nem sempre. Pode ser do grupo que pode esperar as coisas passarem, mas
Elas às vezes precisa de receita de remédio. A Regina Fava, que bom te ver por aqui, Regina. Tá falando que o A+, ou HCOR também aceitam pedidos por e-mail. Eu acho que tem que ser uma prática de todos os laboratórios agora, né? Porque para diminuir a circulação das pessoas. Mas então, voltando às receitas, a gente tem plataformas que fazem prescrição eletrônica e não é uma novidade. Na verdade, uma das plataformas, a plataforma que eu uso pessoalmente, que é o Memed, na verdade existe já há alguns anos. Eu já tinha até esse cadastro já há alguns anos e de fato eu ainda não usava porque não tinha necessidade, mas agora tem sido muito útil. Então tem vários pacientes meus que estão recebendo um receituário num link por SMS, tá? Medicamentos controlados, eu tenho uma assinatura eletrônica, ela é vinculada a essa receita e com seu celular você vai na farmácia e compra esse medicamento. Então as grandes redes estão aceitando esses medicamentos, as receitas de medicamentos controlados com essa facilidade, tá? Então acho que as receitas estão bastante mais facilitadas, tá bom? Então acho que esse é um aspecto bem bacana. Bom, deixa eu pensar aqui se eu esqueci de falar alguma coisa para vocês. Acho que esqueci sim. A Lu, beijo Lu, espero que sua mãe esteja bem, depois você me conta dela, que eu fico sempre pensando nela. Mas a Lu tá contando que ela recebeu essa receita, né, com QR Code e funcionou, né? Realmente é muito útil, né, Luciana? Não ter que se deslocar e vir até a consulta, isso é ótimo. Então, até que isso é uma coisa que eu queria muito comentar aqui na live para deixar claro para vocês que a telemedicina é um recurso muito útil não só para a pandemia. Então, eu falei aí porquê da pandemia e tal, mas depois que isso passar, e há de passar, a gente não sabe quando, tem perspectivas de que a gente fique em quarentenas cíclicas por ainda mais de ano, por 2 anos, ou então que a gente fique meses aí, a gente não sabe. Então, na verdade, que aconteça o que seja mais seguro para a população, mas com essa perspectiva, eu acho que a gente vai refinar esses instrumentos e a gente vai ter isso perpetuamente, né? Então, a gente deve usar esse recurso de teleconsulta, de receitas eletrônicas por muito tempo e cada vez melhor, tá? Então, acho que vai ser importante a gente ter esse recurso por muito tempo, tá? Então, espero poder fazer prescrição por muito tempo. Muitos dos meus pacientes antes da pandemia já tinham que me pedir, acabou receita disso, acabou receita daquilo. Veja a facilidade de se não precisar se deslocar até aqui. Como cidadãos, vamos pensar bem também. Fora do contexto de pandemia, você evita a circulação numa cidade como São Paulo, diminui poluição, diminui a emissão de papel. Então, tem até esses pequenos detalhes que a gente pensaria como cidadão, né? Como pessoa comum. Então, isso também deve vir para ficar, esperamos que sim. Queria falar um pouco também de outras especialidades, não sei se vocês têm essa dúvida, têm essa necessidade, mas eu acho que tem algumas especialidades em que a gente tem bastante dificuldade para que aconteça a teleconsulta, tá? Então, eu vou falar do ponto de vista médico, mas aí eu vou falar um pouquinho mais sobre a equipe multiprofissional, que é um dos fortes da Goki, tá? Então, como eu daria um exemplo, se você está com um problema oftalmológico, é muito improvável que o seu oftalmologista consiga resolver teu problema numa teleconsulta, porque a consulta oftalmológica depende muito do exame, precisa fazer dilatação, olhar o fundo do olho, fazer um mapeamento, fazer uma série de coisas durante a consulta oftalmológica. Então, é uma especialidade que possivelmente é pouco provável que a telemedicina seja completa, a não ser que se criem devices que cubram essa demanda, mas de qualquer maneira é isso. Ginecologia também é outra especialidade que depende muito do exame físico, então se tem uma demanda ginecológica,
talvez seja difícil. Por outro lado, a gente tem especialidades muito focadas na anamnese, que a Regina está perguntando como é que fica a anamnese. A anamnese é a parte mais legal que a gente tem na telemedicina, na teleconsulta, porque a gente consegue fazer muito bem, tá? Então, psiquiatras, por exemplo, a psiquiatria é quase baseada aqui exclusivamente na anamnese, no bate-papo. Então, essa é uma especialidade que pode se beneficiar completamente da teleconsulta. E completando sua pergunta, Regina, a anamnese, ela vai acontecer como em qualquer consulta. Na verdade, vou te contar aqui entre nós, como profissional de saúde, eu acabo sendo um pouco mais minuciosa, mais chata, para ter certeza que eu não vou deixar passar nada, já que eu não vou ter algumas partes do exame físico. Então a gente acaba sendo até um pouco mais obsessiva para tirar algumas informações, para ver se a gente não consegue suplantar a falta de um exame físico. Eu acho que eu esqueci de falar uma coisa importante. O exame físico, né, a gente examinar e tudo mais, ele pode ser burlado em algumas situações, pode. Agora é uma situação que a gente burla tranquilamente. Mas, por exemplo, num paciente que eu conheci pela primeira vez no meio da pandemia, que estava precisando ser atendido e tudo mais, eu vou querer examiná-lo em algum momento. Às vezes eu não preciso examiná-lo naquela consulta, mas tem por exemplo, vou dar um exemplo, uma paciente então que eu conheci no meio da pandemia, para não deslocá-la e tudo mais, e não havia necessidade naquele momento, a gente combinou de que quando passasse a pandemia eu ia conhecê-la pessoalmente, para que a gente tivesse o conhecimento completo dela, tá? Então existe essa possibilidade. Ela estava forte, uma mulher lindíssima, forte, funcional e tudo mais, então eu consigo esperar até essa pandemia passar. Por outro lado, agora essa semana eu vou atender uma paciente que eu também conhecia, foi uma primeira consulta no meio da pandemia, mas que ela precisa ser examinada. Então eu fiz um primeiro atendimento e nós combinamos de que ela precisa ser examinada mesmo no meio da pandemia, porque ela tinha questões que precisavam ser vistas pessoalmente, tá? Então é isso. Tudo isso vai ser sempre documentado em prontuário. Prontuário é um documento como qualquer outro, então você tem direito a saber do seu prontuário. Nós, como médicos, temos a obrigação de manter em sigilo e bem documentado, bem anotado todas as coisas. Então vai estar tudo anotadinho para vocês, tá bom? Eu acho que era isso que eu queria falar, então, sobre as outras especialidades. Então, e aí o que eu estava prometendo falar para vocês das especialidades que não médicas, né? Então, da equipe multiprofissional. Tá. Ju, obrigada. A Ju tá falando o seguinte, às vezes a gente consegue pedir para o paciente deixar algumas informações adiantadas, tipo pesar. Geriatra adora saber de peso, geriatra é meio obsessivo com peso. Idoso que emagrece, né? É um sinal muito importante, né? A gente precisa ficar muito de olho. Pressão arterial, boa, Ju, é isso mesmo, a gente pede mesmo. Então tá, e aí o que eu queria falar da equipe multiprofissional é da atuação delas, né? Aqui na GUQI, então a gente dá muito valor porque em geriatria é muito improvável que a gente consiga a melhora completa do paciente só com remédios, exames e as nossas orientações como médicos. É muito improvável. Muito possivelmente a gente vai se beneficiar do trabalho de outros profissionais, tá? Então, quando a pessoa é muito inteirona, tá muito bem, é um idoso robusto, que é a palavra que a gente gosta de usar, é robusto, esse idoso, então, ele pode precisar de ir numa academia, mas é um outro profissional de saúde, o educador físico, né? Então, para manter a saúde, ele vai precisar de um educador físico. No universo que a gente trata desde esse idoso robusto até o idoso acamado, né? Então, nesse espectro de pacientes, a gente tem uma miríade de profissionais que atuam no atendimento e no bem-estar deles. Então, assim, como eu tinha mencionado, então, a equipe multiprofissional que a gente tem, e tem profissionais por aí de ótima qualidade
sempre, graças a Deus, todos esses profissionais podem ter a possibilidade de ir até a casa do paciente, tá? Então, só para dar um exemplo de como essas profissionais trabalham para vocês entenderem, tá bom? Hoje eu mandei uma mensagem de WhatsApp para os meus pacientes falando, vou fazer uma live, você quer perguntar alguma coisa, você precisa de alguma coisa? E uma das pacientes me falou o seguinte, eu tô cuidando do meu pai, um querido, os dois são uns queridos, ela cuida muito bem do pai, e o pai é um cara ótimo, mas ela falou, meu pai tá meio entediado, você tem alguma dica do que ele fazer em casa? Tá? Então, nesse sentido, a Marisa, ela com certeza vai ter dicas ótimas. O terapeuta ocupacional, ele é o profissional que vai ajudar, então, a desenvolver atividades em casa que reforçam aspectos positivos funcionais. Então, para trabalhar bem a capacidade funcional. Então, para entreter não só as emoções, mas fazer um trabalho de construção cognitiva e de funções, tá? Então é isso. Então a Marisa, que é a nossa TO, terapeuta ocupacional, ela faz esse tipo de trabalho, tá? A terapia, aí, ó, ela tá levantando o dedinho. A Marisa, ela é super caprichosa, ela é super Caxias e para ela é sofrido não ir na casa do paciente, não fazer esse trabalho presencial, mas ela faz a distância quando necessário. E quando a gente tem ponderado para alguns pacientes da clínica com o prolongar dessa quarentena, o quanto que vale a pena manter o atendimento à distância e quanto que vale a pena uma visita pontual, isolada, para garantir que as coisas estão indo bem e eventualmente a organizar as atividades, né, Marisa? Então, esse é um exemplo que eu te dou. Outra modalidade de teleatendimento que a gente tem são das nossas fonoaudiólogas. Então, o trabalho principal que elas têm, elas são especializadas nisso, inclusive, é sobre a disfagia. O que é disfagia, né? Disfagia é a dificuldade para engolir. Por incrível que pareça, no envelhecimento, isso é um problema, e é um problema comum, muito comum. Eu não sei se para vocês que convivem com idosos percebem isso, né? Então, engasgos, você ter que preparar o alimento de uma maneira diferente, então cozinhar para ficar mais molinho, ou cortar mais pequenininho, ou até bater no liquidificador, enfim, são coisas que acabam acontecendo em decorrência da dificuldade do idoso de engolir, às vezes até pelo envelhecimento físico mesmo, num estágio muito avançado, ou por consequência de Alzheimer, consequência de Parkinson e outras demências, né? Então, as fonoaudiólogas, elas fazem esse trabalho de teleatendimento também, à distância, e o ideal é que elas já tenham atendido alguma vez presencialmente, né? Então, para se ter um diagnóstico real do que está acontecendo, o exame físico para elas é muito importante. Então, o ideal é que elas façam um atendimento, eventualmente já na segunda vez é possível ser em teleconsulta, ou às vezes não. Às vezes ainda numa segunda consulta precisa ser pessoalmente e assim por diante, tá? Então, esse é o carro-chefe das nossas fonoaudiólogas no contexto da geriatria. Mas tem outro trabalho que elas fazem muito importante, que é o trabalho de fala. Tá? Então, inclusive, essa semana foi o Dia Internacional da Voz. Semana passada. Elas até têm um vídeo super bacana sobre a importância da voz, né? Então, a voz por onde sai as pessoas expressam a fala. Então, também é um trabalho muito bacana que elas fazem, tá? Então, mesmo durante a pandemia, vou te dar um exemplo, se você percebe problemas muito sérios de engasgos que a pessoa tem, pode vir a necessidade de um profissional, é bom chamar. O engasgo em especial, por que a gente vai levar isso tão a sério? Primeiro, porque é tremendamente desconfortável, mas segundo, porque pode levar broncoaspiração, que leva a uma consequência muito grave, que é a pneumonia aspirativa. Tá? Então, por isso o trabalho do fonoaudiólogo em casa é bem importante.
e por teleconsulta, tá? Então é isso. Vamos falar então da fisioterapia também. As nossas fisioterapeutas, elas têm uma modalidade de teleatendimento, de teleconsulta, mas honestamente na fisioterapia já não é tão mais fácil, né? Elas têm feito esse trabalho, mas o fisioterapeuta, e no nosso caso, as nossas fisioterapeutas, elas trabalham muito com idoso, com muito comprometimento funcional, né? Então, eles são idosos que estão com bastante dificuldades de mobilidade, de andar, são idosos muito frágeis, né? Que a gente chama, que são aqueles idosos muito delicadinhos, qualquer coisa descompensa. Então, a gente tem uma gama grande de pacientes assim sendo cuidados por fisioterapeutas. Na verdade, porque é um olhar mais clínico, né? A maneira de trabalhar o físico para pessoas muito robustas nem sempre precisa ser com fisioterapeutas, pode ser com educadores físicos em academia, né? É um outro espectro, né? Então, as nossas fisioterapeutas também fazem o teleatendimento. Também o ideal é que elas conheçam o paciente antes de indicar os exercícios para examinar as reais necessidades e saber o que precisa ser feito de fato, tá? Então, acaba precisando de uma primeira teleconsulta. Agora, em tempos de coronavírus e quarentena, nossos pacientes que elas já conheciam, ficou bem mais fácil de orientar à distância, tá? Quando possível. O que a gente tem feito bastante é diminuir a frequência de atendimento, tá? E também fazer um atendimento com toda a proteção de EPI, tá? Então, aventais, máscara, luva, e é isso. O toque também é muito necessário para o fisioterapeuta, então também não dá para manter a distância de 2 metros, enfim, tá? E é isso. E a nossa psicóloga, ela faz um trabalho também de acompanhamento terapêutico. Então esse, como a gente falou, né, nas conversas é muito mais fácil de fazer, porque é um bate-papo. Então a teleconsulta cai como uma luva, né? Na verdade, na área de psicologia, a gente já tinha esse trabalho de teleconsulta já legislado e aprovado já há bastante tempo. Então já não é uma novidade. Talvez tenha gente aqui que até já tenha feito uma consulta com a sua psicóloga online, né? Então é isso, tá bom? Bom, eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu não sei se vocês têm mais dúvidas aqui para colocar. Eu vi que vocês colocaram algumas dúvidas, espero ter respondido. Se não tiver respondido, me digita aqui rapidinho de novo. E é isso. Só para falar aqui, para qualquer médico seu que você tenha, fica à vontade para ligar e saber como é que estão os atendimentos, mas eu acho que é importante lembrar que tem os canais de teleatendimento dos convênios hospitais por causa do corona, tá? Então, por causa do coronavírus, do Covid, então fiquem atentos para toda essa possibilidade que tem florido, tá bom? Então, acho que é isso. Deixa eu ver se alguém quer perguntar mais alguma coisa. Xênia, que bom te ver aqui. A gente fez 45 minutos de live, espero ter esclarecido vocês. Marlene, minha amigona. Então tá. A Mami, nossa fisioterapeuta, tá aqui. E a Ruth, irmã dela. Tá. Deixa eu falar. Alguém perguntou quando que é a nossa próxima live. Só para vocês saberem já de antemão, a gente não divulgou ainda, mas na quarta-feira que vem a gente vai fazer uma live super importante. Na verdade, eu até queria fazer a live essa hoje, porque eu acho ela mais importante e dá uma sequência de raciocínio. Bom te ver aqui. Um beijo para sua mãe, Maria. Mas enfim, qual que é o tema, né? O tema vai ser como proteger o seu idoso melhor. Como eu falei, eu tenho certeza que está todo mundo fazendo muito bem, mas como fazê-lo e por quê, tá? Então, eu acho que na verdade a gente vai tirar muito
muitas dúvidas que vão ajudar um pouco a entender o processo e conhecimento, entendimento é o mais importante, né? Então vocês estão convidados para quarta-feira. Até lá também, se vocês tiverem alguma outra questão para a gente gravar aqui pela Goki, vocês falem para a gente que a gente vai estar à disposição, tá bom? Então, obrigada a todos vocês, espero que tenha sido útil. Se a gente puder ser útil de alguma outra maneira, vocês por favor nos avisem, porque é nossa maior preocupação, que vocês estejam bem, que fiquem longe desse vírus e é isso que eu gostaria de ter certeza que vocês estão bem, tá bom? Então é isso, um beijo para todo mundo, boa noite e bom feriado. Tchau!